Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta a Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. À medida que a ignorância caminha em direção à sabedoria, podemos observar a conversão do orgulho em humildade. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, gozando de paz e de perfeita saúde. Eu estou passando aqui hoje para a gente retomar o nosso ciclo de leitura semanal aqui do Curta Palavra. Curta Palavra é um dos programas do nosso canal Teologia. A gente se encontra entre terça e quinta-feira, às 6 horas da manhã, para a leitura de textos do Antigo e do Novo Testamento. Nós finalizamos a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós lemos em sequência a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a você que acompanhou aquelas semanas que nós dedicamos aqui à leitura daquelas duas cartas e também a você que deu e tem dado sugestões de leitura para o nosso Curta Palavra. Nós acolhemos inúmeras sugestões e eu quero aqui novamente agradecer a você que deixou também a sua. Por exemplo, a gente considerou ler, sim, a profeta Isaías ou o profeta Jeremias. No entanto, a considerar a quantidade de semanas que nós temos até o final do ano e pelo fato de serem dois livros extensos, a tendência, naturalmente, nós atravessaríamos o ano lendo receberíamos o novo ano lendo ainda Isaías. Então a gente deixou Isaías ou Jeremias para o próximo ano, se Deus quiser. E uma outra sugestão que tem sido recorrente é a da leitura do Evangelho de Lucas ou do livro dos Atos. E a gente já falou sobre a importância, a necessidade que temos de ler Lucas e Atos em sequência. Também há um volume significativo de semanas para a gente conseguir essa tarefa de leitura de Lucas Atos, tendo em vista que Lucas Atos é um livro, um tomo em 2 volumes. Então, assim, a gente precisa ler esse material em sequência. Mas eu quero agradecer a você que sugeriu. A gente está lendo, nós vamos, melhor dizendo, iniciar a leitura de um profeta também do Antigo Testamento, tantos outros que nós já lemos, Ageu, Nahum, Sofonias, enfim, Amós. A gente já fez a leitura de boa parte dos profetas do Antigo Testamento, e aí faltava Zacarias, desses profetas importantes. Ele é contemporâneo de Ageu, inclusive a profecia de Zacarias esteve muito próxima ali no tempo, em relação à profecia também de Ageu. Eles eram contemporâneos. Convido você a gente fazer a leitura desse livro, que seja uma experiência muito rica. Durante a leitura a gente vai oferecer algumas informações também importantes desse livro e das imagens que aparecem nesse livro. A gente vai tentar, durante a leitura, a gente não tem espaço aqui no Curta Palavra para aprofundamentos, né? Mas a gente vai deixar algumas sugestões também importantes e dicas e chaves de leitura para esse profeta tão inspirativo que é o profeta Zacarias. Então eu convido você para ler comigo o primeiro capítulo desse livro. Leiamos juntos. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas más obras. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos?
E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim. Estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, tem um grande amor por Jerusalém e Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalhar. Primeira questão que a gente precisa considerar na leitura desse capítulo é o que já dissemos em alguns encontros aqui, quando a gente teve oportunidade, ou no nosso estudo bíblico, que sempre às segundas-feiras a gente se reunia, ou eventualmente ao entrevistar alguém no nosso Hoje Pode, que anteriormente era os 50 minutos de teologia, ou também em momentos aqui de leitura do Curta Palavra, desse código presente na literatura profética, que é esse movimento dessa palavra, essa palavra viva que vai ao encontro do profeta. O profeta, ele não sai dizendo a sua própria palavra e ele não sai buscando qualquer palavra.
é a palavra do Senhor que vai ao encontro do profeta. E essa situação aqui, ela é significativa porque há uma... o profeta, ele está situado no tempo e ele está em uma cultura e ele está falando para uma época e ele recebe essa palavra do Eterno. Então, o texto faz questão de mencionar quem é que o profeta é filho, né, de alguém e que é num determinado tempo histórico que essa palavra chega, esse oráculo de Yahvé para o profeta. Essa é a primeira coisa a considerar. Um outro ponto que eu queria destacar e eu queria chamar a sua atenção são essas formas como a gente encontra na literatura veterotestamentária, no Antigo Testamento, os modos de chamar, de identificar aquele que criou todas as coisas. Nessa literatura nós encontramos logo de início Yahvé sendo tratado como o Yahvé dos exércitos, né? O Deus dos exércitos. E quando a gente pensa nessa imagem, é uma imagem militar, sobretudo nesse tempo que a gente tem vivido conflitos bélicos, tensões militares, a gente pensa logo nessa ideia dessa força, e não estamos errados em pensar assim, mas ao mesmo tempo eu encontro em vários momentos nesse capítulo o paradoxo entre uma força, esse poder, e ao mesmo tempo uma acolhida amorosa. Tanto logo de início, nós destacamos ontem na curtinha do curta, esse Deus que deseja que o seu povo volte-se para Ele. Esse voltar é não apenas uma dimensão religiosa, é um voltar do coração, é um voltar integral, é um voltar em esse ato de colocar-se, né, de render-se. E aí, se do lado de cá o povo se volta para Ele, do outro lado tem esse mesmo Deus, que é essa força, que é esse poder, que é essa dimensão criativa, criadora, de autoridade, mas que também se volta, mas que também se dá, mas que também se inclina. Se você voltar os olhos para a parte final desse capítulo, a gente vai encontrar essa perspectiva de um Deus que tem palavras que consolam, palavras que acalentam o coração. Se de um lado ele é chamado do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, ao mesmo tempo a gente encontra também essa palavra vindo da parte desse Deus como um Deus que consola, um Deus que está perto, um Deus que é atento. E falando em atenção, eu quero ir para o terceiro destaque da minha leitura, que é em relação às visões e esse oráculo que o profeta recebe, as imagens que aparecem desses anjos montados em cavalos, esses seres, esses homens que estão, melhor dizendo, montados em cavalos também com cores distintas, e aí essas cores têm significados, e a gente precisa tomar cuidado com os símbolos para não querer atribuir a nossa compreensão de sentido de cores, de utilização de imagens, para automaticamente transferir o significado que nós temos desses símbolos hoje para os textos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento também. É importante a gente entender naquela realidade o significado desse símbolo, dessas cores, e para isso a gente precisa estudar, a gente precisa buscar nessa cultura, nessa realidade, nos estudos do Antigo Testamento. Mas o meu destaque hoje, e a gente pode fazer, como eu disse em outros momentos isso, é porque vocês vão ver em vários momentos a citação de um número que aparece de maneira recorrente nesse capítulo, que é o número 4. E é um número que dá a ideia mesmo dessa a terra, né? Tudo aquilo que diz respeito à terra, os pontos cardeais, né? As 4 estações. Então é importante a gente pensar, e o meu destaque aqui é para
esse Deus que visita a terra, que está atento às coisas que estão acontecendo e que ele levanta os seus ministros, ele levanta aqueles sobre os quais ele tem autoridade e poder, ele levantou para aqueles que haveriam de percorrer a terra, né? E o que me chama a atenção nessa leitura é a gente resgatar, mesmo em meio a tantas adversidades, a tantas lutas, a tanta violência, a tanta, falta de desamor terrível, a gente percebe aqui esse Deus que tem poder, que está atento ao que está acontecendo na terra. Ele não está desatento ao que está acontecendo. Então, aqueles que usam o poder de maneira para gerar opressão, destruir pessoas, né? Aqui é a imagem dos chifre como símbolo de autoridade. Esses que têm poder, esses que têm autoridade e que muitas vezes utilizam do seu poder, da sua força para causar mal, para dividir, para afligir pessoas, ele está olhando. E aí ele levanta sempre da sua forma, né? Não queiramos que as coisas sejam resolvidas da nossa forma, do nosso jeito, no nosso tempo, mas entendendo que ele é esse Deus que acompanha, que passa em revista o que está acontecendo na terra e que ele diz assim: olha, as minhas cidades voltarão a viver de uma forma diferente. E esse mesmo Senhor voltará a consolar os seus. Aqui no texto, voltará a consolar Sião, voltará a escolher Jerusalém. Então guardemos isso no nosso coração, que esse Deus que quer que a gente se volte para Ele, que Ele também está disponível a se voltar para nós, é esse Deus que está olhando o que está acontecendo. Não sei como é que está o seu coração, não sei como você tem vivido esses dias, a gente é afetado por tantas informações, tantas notícias. Como é que está o seu coração? Como é que você tem sido movido nesse tempo? Qual tem sido a sua postura diante disso, desse cenário? A gente precisa renovar nessa manhã nossa esperança e certeza de que Deus tem os seus que percorrem a terra e Ele tem olhado para a terra, mesmo que para nós pareça que não, mesmo que para nós pareça que as coisas estão fora de controle. Ele continua cuidando, Ele continua guiando. E quanto a nós, a gente pode de fato perguntar, questionar diante do nosso conflito, das nossas dores, perguntar, como aconteceu aqui no texto, ao Senhor dos Exércitos: até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado há 70 anos? Você tem feito perguntas a respeito de um cenário que não tem mudado na sua vida? Tem durado quanto tempo isso? Não há problema nenhum em perguntar. Não é problema nenhum em questionar o Senhor, no sentido de demonstrar para Ele de que como essa dor que nos aflige. Eu ouvi uma mensagem há muito tempo, cujo título era A Sua Dor Dói em Deus. Então guarda isso, a dor dos que sofrem, dos que são violentados, dos que sofrem com a guerra, essa dor dói em Deus. A dor dos que são oprimidos, dos que são desprezados, dos que passam fome, dos que são injustiçados, dos que são desprezados, essa dor também dói em Deus. E Ele é aquele que diz: olha, eu vou fazer novamente, eu vou refazer novamente, porque esse é o Deus que se volta para os seus e volta com o seu poder restaurador e com a sua palavra consoladora.
que essa palavra nos motive e nos anime nesse tempo e que nos encoraje nesse tempo. Oramos, Senhor, por isso, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir. Nós esperamos em Ti, esperamos a intervenção. Aquece o nosso coração e abre os nossos olhos para o fato de que o Senhor está percorrendo, o Senhor está olhando, que as coisas não estão fora do Seu olhar, do Seu cuidado. Nesse tempo, fortalece os que sofrem, encoraja os que têm medo, dá alívio aos que sofrem e ajuda-nos a discernir nosso tempo e a renovar a nossa fé e esperança na certeza do agir e do cuidado do Senhor. Que de fato nosso coração possa se voltar integralmente para o Senhor. A certeza de que o Senhor também se voltará para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Eu quero nessa manhã, falando em voltar para Deus, dedicar para você uma canção cujo título é Voltar para Deus, de Gerson Borges. Eu coloquei na descrição desse vídeo o link para que você possa ouvir a música, reler o texto e ser edificado por essas palavras. Vai aparecer um card também na parte superior aqui. Você pode clicar nele e também, a partir dessa experiência, ouvir a música. Tá bom? Eu quero também sugerir a você que, se alguma questão durante a leitura chamou a sua atenção e você gostaria que em algum momento a gente pudesse responder alguma dúvida, não é aqui no espaço do Curta Palavra, a gente não tem tempo, mas se você quiser, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta nos comentários e aí a gente vai tentar em alguma ocasião, no feed ou até no Instagram, algo parecido com a nossa curtinha, responder às suas dúvidas, tá bom? Acesse o nosso site www.teologiahoje.com.br e se você quiser colaborar com a manutenção do nosso canal, está à sua disposição a nossa chave Pix. Você faz a sua contribuição com o valor que você puder e quando você puder, certo? Eu quero agradecer muito a você e desafiar você nesse tempo de leitura desse livro de Zacarias, que seja uma experiência muito enriquecedora para você. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe o link com outras pessoas para a gente aumentar essa rede do nosso Curta Palavra. Que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos, é a minha oração. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha uma boa semana. Deus abençoe você grandemente. Feliz terça-feira.